O anime começa em uma manhã ensolarada, com o protagonista, Akira, imerso em um jogo online no seu quarto. De repente, seus rivais se desconectam e ele decide que é hora de ir para a aula. Em seguida, ele toma café da manhã em um quarto bastante sujo e sai de casa a caminho da escola. Pelo caminho, ele também joga Tetris no celular, pois é algo que o apaixona e ao qual dedica muitas horas. Por conta disso, seus colegas o veem como um excêntrico, mesmo ele tendo notas excelentes, já que considera o jogo muito fácil de memorizar. De repente, enquanto ele pensa no quanto é chato sua vida, um carro estaciona à sua frente. Um grupo de pessoas sai, e logo depois um homem vestido de verde, com o rosto coberto por bandagens, emerge do veículo. Com um estrondo, ele se livra de um caminhão. Essa pessoa se dirige ao protagonista e tenta atacá-lo, mas Akira desvia sem grandes dificuldades e foge como pode em uma bicicleta. Assim, o protagonista começa a escapar do homem estranho pela cidade, mas não consegue fazê-lo desistir. Então ele decide encarar isso como um jogo e vai até um prédio em ruínas para armar uma armadilha. Lá o protagonista percebe que o homem não é normal, pois salta grandes distâncias como um animal e possui muita força. Mesmo assim, ele consegue armar uma armadilha e joga um pedaço de barril de metal no homem, ferindo-o bastante. Apesar dos ferimentos, o homem tenta pular no protagonista para agarrá-lo, mas Akira se defende com uma barra de ferro e o elimina instantaneamente. Uma garota com aparência de gato aparece e diz ao protagonista que não esperava que ele conseguisse com seu animal de estimação, mas que aquele é um jogo que ele não pode vencer. Em seguida, um tiro atravessa o braço do protagonista, abrindo um grande buraco, e ele cai, exausto. Quando acorda, encontra-se em um quarto estranho, cercada por desconhecidos que estão algemados, assim como ele. De repente, a garota reaparece e se apresenta como Mion, que será a guia deles dali em diante. Mion explica que a existência de todos eles foi apagada do mundo real, portanto não possuem direitos humanos. Nesse momento, um homem interrompe Mion e ela aproveita para explicar o segundo ponto importante de sua fala. De repente, o homem cai perfurado por um tiro, e vemos que Mion transformou seu braço em uma espécie de canhão. Ela explica que, em troca de terem tudo que possuíam na vida tirado, receberão poderes que serão constantemente monitorados. Contudo, Mion deixa claro que, se não forem úteis, terão que sair do programa, e portanto devem se esforçar para serem dignos de estar naquele lugar. Após isso, ela começa a explicar as regras do programa. Mion diz a eles que suas esposas servem para manter o novo poder, mas que elas desaparecerão assim que uma luz verde for ativada, e então eles poderão matar ou ferir quem quiseram, já que isso é totalmente permitido. Em seguida, Mion se aproxima de uma garota com óculos chamada Ringo e pergunta se ela tem alguma dúvida, mas Ringo não quer intervir. Assim, ela continua perguntando a todos os participantes, como um garoto chamado Madoka e outro chamado Shin, se querem saber algo mais. Shin pergunta o que é tudo aquilo e o que faz ali, mas Mion responde que não é algo que ela possa contar. Depois aparece uma garota loira chamada Yuri, que pergunta por que eles foram selecionados. Mion responde que a resposta é um tanto chata, mas finalmente confessa que todos foram selecionados aleatoriamente. Nesse momento, uma mulher chamada In avisa Mion que a primeira prova deve começar em breve. Então Mion se dirige ao grupo. Cada participante vai para seu quarto e lá recebe um papel preto que explica seu poder. Enquanto Mion e In observam tudo através de uma câmera, elas se referem ao protagonista como o favorito da guia do programa. O protagonista se encosta em uma parede e de repente houve uma grande explosão. Ele então percebe que Mion os está incitando a se matarem. Como não há penalidade para ferir ou matar ninguém, o primeiro confronto começa, e o protagonista deve enfrentar Madoka, um garoto que sempre detestou ir às aulas. Madoka o adverte para se render, pois ele não tem chance com seu poder. Pouco depois, a luz verde marca o início da luta. Madoka transforma um bastão, que carrega na mão, em uma espada afiada, e tenta cortar o protagonista com ela, mas ele consegue desviar e escapar. Assim, o protagonista começa a enganá-lo com uma série de truques em outra sala, para que Madoka acredite que ele não quer usar seu poder. Depois de um tempo, o protagonista engana Madoka, dizendo-lhe que já viu seu poder e que claramente é muito perigoso, por isso não queria usá-lo. Após isso, o protagonista revela que seu poder também é transformar seu braço em um potente canhão, assim como Mion, e isso assusta muito Madoka. O protagonista consegue transformar seu braço, assim como a garota, e atira, ferindo gravemente seu oponente. O garoto se rende ao ver o poder do protagonista, e Mion dá o primeiro assalto por finalizado, com o protagonista como vencedor. Nisso, Ien pergunta por que o protagonista não usou um poder tão terrível desde o início, mas Mion explica que essa não é sua habilidade real. O protagonista tem o poder de fazer o inimigo acreditar no poder que ele possui,
e deve utilizá-lo no melhor momento possível para que seja impactante. Por isso, o protagonista usou Mion como seu primeiro combate, já que ambos haviam visto o poder dela e era algo que poderia lhe dar a vitória. Diante disso, Mion diz a In que confia no protagonista e se refere a ele como príncipe, esperando grandes coisas dele. Depois, o protagonista caminha acompanhado por guardas após sua prova, e pelo caminho vê Yuri se dirigindo à sua. Mais tarde, é mostrado como Yuri chegou àqueles jogos, e descobrimos que ela também odeia a palavra casualidade. Acontece que ela se meteu em problemas com um garoto assediador ao encontrá-lo ferido e oferecer sua ajuda. Esse garoto começou a persegui-la e procurá-la por toda parte, a ponto de criar problemas de confiança para ela. Sua mãe levava homens estranhos para casa, que ela encontrava por acaso ao ir a bares. Em uma ocasião, ela trouxe um homem e se embebedou com ele. Então pediram a Yuri para cuidar da filha pequena dele. E Yuri estava cansada de tantas casualidades em sua vida, mas a última foi a gota d'água. Uma tarde, por acaso, Yuri encontrou seu assediador tentando tirar a própria vida do alto de um edifício. Ela subiu para ajudá-lo, mas ele aproveitou o momento para agarrá-la e jogá-la junto com ele do prédio. Depois disso, ela apareceu nos jogos de Mion, e agora busca desesperadamente uma forma de voltar para casa. Assim, é mostrado que Yuri está muito irritada com a resposta de que foram selecionados aleatoriamente, e se sente frustrada por estar naquele lugar. Depois, ela decide abrir o envelope que contém informações sobre seu poder e decide testá-lo. Nesse momento, percebemos que o tremor que o protagonista ouviu foi causado por Yuri, embora não seja claramente mostrado qual poder ela tem. Em seguida, outro flash do passado de Yuri é mostrado, em que ela chega em casa uma tarde e encontra a filha do novo namorado de sua mãe sozinha. Yuri decide cozinhar para a pequena e dar-lhe um banho, já que estava faminta e suja porque o pai não cuidava dela. No entanto, quando estavam prestes a tomar banho juntas, Yuri descobre que a menina tem marcas estranhas nas costas. Ela então se lembra que sua mãe também a tratava muito mal quando era pequena, e lhe dizia que havia arruinado toda a sua vida. De volta ao presente, Yuri caminha decidida a vencer a prova e sair daquele lugar, em vez de continuar fugindo de todos os problemas ao seu redor. Seu primeiro rival é um homem musculoso que anteriormente era uma figura importante de uma empresa e pagava por relações com estudantes. Quando uma tentou extorquí-lo, sabendo que ele lidava com muito dinheiro, ele a estrangulou e iniciou sua transformação. De um homem gordo e reprimido, ele passou a ter um corpo musculoso e a caçar ativamente suas presas, que eram jovens garotas. O poder desse homem é o de ler o estado de espírito do rival para poder se aproveitar disso, e ele tem um grande fetiche por estudantes. Assim, o homem tenta incomodar Yuri durante todo o confronto, chegando a tirar a roupa. Depois, ele consegue prender a garota e diz que é uma grande coincidência que sua primeira rival seja uma estudante. Ao ouvir isso, Yuri se enche de raiva e ativa seu poder, com o qual ela lhe destrói um braço apertando-o até deformá-lo e se liberta dele. Assim, descobrimos que o poder de Yuri é multiplicar por 5 suas habilidades físicas e que é algo intuitivo e difícil de usar. No entanto, ao se sentir em perigo, ela começa a golpear o homem nojento até deixá-lo fora de combate e vence sua rodada. A única coisa que importa para Yuri é voltar para casa com Hyria, a menina pequena que ela deveria estar cuidando às vezes, e por ela é que quer vencer este evento. Pouco depois, um guarda leva o protagonista para outra sala onde ele encontra Madoka, Shin, Yuri e outro homem. A próxima prova é uma batalha por equipes de 5 membros. O grupo tem 2 horas para se preparar para o próximo combate. O homem desconhecido se apresenta como Zatari e começa explicando seu poder, que consiste em transformar botões em cordas, algo que parece bastante inútil. Depois, cada um conta qual é a sua habilidade, e assim descobrimos que a de Shin é ficar invisível por 2 segundos, embora ele diga que ainda não precisou usá-la, pois antes praticava luta livre e tem vantagem física sobre todos os seus rivais. O protagonista decide que é melhor não contar ao grupo seu verdadeiro poder, e mantém que o seu é transformar seu braço em um canhão. Após isso, o protagonista pergunta a Madoka sobre sua ferida, e ele conta que após o combate, o curaram e lhe deram alguma medicação, mas que não foram grandes coisas o que fizeram. Isso se deve ao fato de que, para o programa, eles são descartáveis. Após 2 horas, a segunda fase começa e os 5 companheiros chegam a um ringue de combate. Lá, eles encontram sua equipe rival, formada por 4 pessoas e uma quinta que está sentada longe, evitando os olhares de todos. Mion lhes comunica as regras deste confronto da sala de controle, e assim o protagonista percebe que foram enganados. O combate consiste em tirar um rival do ringue, matá-lo ou fazê-lo se render, mas são combates individuais, ou seja, 1 contra 1. Formar equipes de 5 parece ser apenas uma desculpa de Mion para que todos revelassem seus poderes e assim se expusessem a futuros rivais.
Em seguida, o primeiro confronto é anunciado, Zatari contra uma mulher de longos cabelos vermelhos chamada Rin. A princípio, Rin tenta convencer Zatari a se render porque não gosta de brigar e propõe um acordo. Zatari aceita, pois também não gosta de lutar e quer fazer o possível para sobreviver. Então, eles jogam cara ou coroa com uma moeda para decidir quem deverá abandonar o ringue. No entanto, assim que Zatari lança a moeda e desvia o olhar, alguns cristais aparecem atravessando o seu corpo, e ele cai automaticamente no chão. O protagonista tenta descobrir como funciona o poder de Rin, já que ela está decidida a matar e não a negociar, mas claramente não consegue entender. Logo, médicos se aproximam para retirar o corpo sem vida de Zatari, mas Madoka começa a discutir com o Shin e Yuri sobre o ocorrido. Percebendo que uma briga é o menos conveniente naquele momento, o protagonista lhes diz para deixarem seus comentários para mais tarde. Assim chega o próximo confronto, que é Shin contra Ringo. Embora ela pareça completamente tranquila, assim que Shin a ataca, Ringo levanta um braço e declara que se rende naquela rodada. Isso surpreende a todos, mas assim que ela volta com sua equipe, descobrimos que a falsa habilidade de Ringo é copiar o poder do rival. Ela diz que não conseguiu fazer isso com Shin, então deve haver alguma condição para que ela se ative, e com seu físico não pode vencê-lo. Rin fica muito irritada com Ringo e a agarra pelo pescoço enquanto a ameaça, pois por culpa dela podem perder a prova. Nesse momento, outra garota chamada Saeko aparece e claramente acalma Rin, dizendo que vencerá sua rodada, já que seu poder lhe dá muita vantagem. Assim, descobrimos que o verdadeiro poder de Ringo é copiar 1/10 do poder de seu oponente. Uma vez ativada essa habilidade, ela pode conhecer o poder do oponente, mas sabia que com Shin era impossível usá-lo e por isso se rendeu. O próximo confronto foi entre Saeko e Madoka. Assim que ambos sobem ao ringue e as algemas são desativadas, eles se lançam automaticamente ao ataque. O poder de Saeko consiste em lançar bolinhas de gude e se tornam gigantes e pesadas quando elas ativam. Dessa forma, ela começa a atacar Madoka, embora ele as rebata a tempo com seu bastão de madeira. Saeko percebe que não será fácil derrotá-lo e começa a lançar bolinhas de 3 em 3. Diante disso, Madoka decide ativar seu poder e transforma o bastão em uma espada. Depois de cortar uma das gigantescas bolas de Saeko ao meio, descobrimos que o verdadeiro poder de Madoka é transformar um bastão em uma espada capaz de cortar qualquer coisa que tenha pela frente. Saeko encurrala Madoka com as bolas gigantes até que ele acaba o cercando, embora ele a lembre que pode cortá-la facilmente. Ela responde lançando uma bolinha e saltando enquanto ele se livra dela para lançar seu último ataque. No entanto, quando ele vai atirar com o estilingue, este se quebra e a bolinha cai no chão sem se transformar. Madoka havia conseguido criar uma segunda espada menor, quebrando seu bastão em 2 antes de cortar a bola de Saeko. Assim, ele conseguiu se livrar dos 2 ataques e deixar a garota sem munição para continuar lutando. Madoka insiste para Saeko se render, mas em vez disso, ela lhe agradece por baixar a guarda. Nesse momento, vemos que a bolinha de antes rolou até os pés dele e Saeko a ativa, atingindo com muita força em suas partes. Após esse golpe, Madoka fica inconsciente pela dor, e quando acorda, o protagonista pergunta como ele pôde perder dessa forma. Pouco depois, o ringue está novamente em condições para o penúltimo confronto, e os 2 próximos jogadores sobem. O protagonista enfrenta um homem chamado Kouhi, que era um simples trabalhador que estava farto de sua vida porque sempre era um personagem secundário e nunca se sentia valorizado. Ele morreu ao cair sobre ele uma viga de ferro na rua. Então, o protagonista decide experimentar com seu poder e pensa quem pode ser considerado um inimigo nessas circunstâncias. Assim, ele se vira para Madoka e diz que não pensa perdoá-lo por perder em sua rodada e afetar o resto da equipe. Isso faz com que o braço do protagonista volte a se transformar em um canhão, e ele atira bem ao lado de Madoka. Isso faz com que praticamente todos acreditem que seu poder é o que estão vendo, e Kouhi fica muito assustado ao ver o que tem que enfrentar. No entanto, quando o protagonista atira nele, o homem se agacha e toca o chão com as mãos, muito assustado. De repente, a bala desaparece, e assim são todos os tiros que o protagonista dispara contra ele. Saeko e Ringo começam a animar Kouhi, e depois Rin diz a ele que se vencer a luta, elas o recompensarão como desejar. Isso anima o homem, mas de repente um tênis atinge seu rosto quando ele menos espera. De repente, o protagonista aparece atrás dele e aponta o canhão para sua cabeça, enquanto o adverte que a essa distância não pode pará-lo. Depois, ele lhe pede para levantar as mãos e diz que já descobriu seu poder, então é inútil que vença. Kouhi pode fazer desaparecer coisas que o atingem, desde que tenha as mãos no chão. Assim, o último combate termina com o protagonista como vencedor, utilizando novamente o falso poder de Mion. Logo, começa o último combate.
Yuri sobe ao ringue, no entanto, seu oponente é Oji, o assediador que a jogou com ele do edifício. Ao vê-lo, ela se enfurece e ativa todo o seu poder, embora ele não tenha medo algum e esteja disposto a receber o que quer que seja. O poder de Oji é tornar seu corpo tão duro quanto o ferro, então Shin começa a duvidar da vitória de Yuri. No entanto, ela avança contra ele assim que a luz verde se ativa e, com um soco, não apenas o tira do ringue, mas também consegue feri-lo muito. O protagonista então explica a Shin que apesar de ter um corpo de estudante comum, em um soco são utilizadas mais coisas como velocidade, força e o corpo completo, e por isso ela não apenas multiplica por 5 suas capacidades. Diante disso, o protagonista chega à conclusão de que o poder de Yuri talvez seja o mais forte de todos, e portanto, planeja usá-lo em algum momento a seu favor. Isso marca a derrota da equipe rival, e Mion aparece para dizer que eles receberão um castigo em breve. Depois, os guardas acompanham a equipe vencedora para outra sala, onde as garotas da equipe perdedora os servem vestidas de coelhinhas enquanto comem. Yuri diz ao protagonista que sente alguma dor em sua mão desde que deu o soco em Oji. Então, ele tira um lenço decorado com ursinhos e aperta a mão de Yuri para tentar minimizar a dor dela, planejando claramente conquistá-la. Madoka tenta tirar vantagem de sua opinião sobre Ringo, mas o protagonista o lembra de que ele foi o único da equipe que perdeu. Por isso, ele começa a brincar que Madoka também deveria estar vestido de coelhinha. Isso impressiona muito Ringo e também a envergonha. Pouco depois, Mion lhes comunica que a próxima prova começará e os perdedores e vencedores são novamente separados. Cada um recebe um caminho a seguir, e então, ela diz à equipe perdedora que este não era o verdadeiro castigo. Após um tempo, a equipe do protagonista chega a uma sala que se divide em vários corredores, e cada um deve escolher o seu individualmente. Shin e Madoka avançam, cada um pro seu, e nesse momento o protagonista aproveita para dizer a Yuni que o lenço é muito importante, então pede a ela que sobreviva e que o devolva mais tarde. Isso faz com que ela core e saia dali com o lenço. Dessa forma, o plano do protagonista para conquistar Yuri com sua habilidade singular e poderosa começa a ser executado. Após um tempo, o protagonista aparece em uma sala onde recebe um telefone com as instruções da próxima prova, que são simples. Começa com 100 pontos e deve conseguir 1 em menos de meia hora para vencer. Depois, uma porta se abre e o protagonista sai, aparentemente para uma floresta no exterior, onde há sinais de outros que estiveram lá antes. Uma voz anuncia por megafonia que cada pessoa eliminada no bloco A equivale a 10 pontos e o jogo começa naquele momento. O protagonista decide avançar correndo, mas de repente, um garoto de cabelo loiro o intercepta e diz que quer recrutá-lo. Nesse momento, Yuri aparece, perseguida por um grupo de homens de aspecto muito, mas muito estranho, e ela corre até o protagonista. Uma vez atrás deles, os homens dizem que pertencem ao grupo do Dragão Vermelho e que querem ambas as garotas, referindo-se também ao protagonista. No entanto, um deles, que parece um pervertido total, lhes diz que o protagonista é um homem, então decidem fazer as coisas à força. O garoto louro parece pertencer a outro grupo, que eles chamam de Verde, e ele se interpõe entre os homens, o protagonista e Yuri. De repente, ele transforma um bastão em um grande arco com flechas infinitas e se prepara para atacar o grupo vermelho. O garoto louro lhes diz para escaparem, enquanto ele distrai o outro grupo, mas eles têm uma arma secreta com a qual ninguém, claramente, conta. O homem pervertido de antes, chamado Matsushita, acaba tendo o canhão de Mion e aponta diretamente para os 3 jovens. Ao ver isso, Yuri se surpreende e adverte o protagonista de que ele tem a mesma habilidade, mas isso claramente lhe dá vantagem, já que os outros não esperavam. Ao ouvir Yuri falar do canhão, eles se convencem de que o protagonista também possui essa habilidade. Assim, ele consegue transformar seu braço mais uma vez e atira nos homens de vermelho, embora não os fira desta vez. Depois, eles recebem uma flecha de aviso do outro garoto, mas ainda assim Matsushita atira nele quando tenta escapar. O protagonista já havia previsto isso, então, assim que o outro atira, ele faz o mesmo, e com a fumaça e a confusão, conseguem fugir. Ao ver que escaparam, os homens ficam preocupados, pois não sabem como dirão isso ao chefe. Pouco depois, o garoto se apresenta ao protagonista e à sua companheira, dizendo que se chama Saito e informa que pertence a uma facção daquele lugar. Mais tarde, Saito os conduz até a base dos Verdes, onde um grupo de pessoas trabalha e convive como se fosse uma vila. De fato, uma vez lá dentro, eles veem uma criança carregando um bebê e este não usa algemas porque nasceu dentro daqueles jogos. Depois, Saito os acompanha à sala de reuniões da base e lhes pede que esperem enquanto vai falar com o líder do local. Uma vez sozinhos, Yuri pergunta ao protagonista se ele escolheu aquele lado porque acredita que são boas pessoas. No entanto, ele responde que não foi apenas por isso, mas que em um jogo assim, ninguém pode estar cuidando dos fracos.
Assim, o protagonista acredita que eles devem ter pessoas muito poderosas com habilidades especiais para terem montado tudo aquilo. Um momento depois, Saitou aparece e os leva ao chefe da base, um homem velho chamado Shirasagi. O senhor lhes agradece por terem salvado Saitou, mas o protagonista e Yuri respondem que, na verdade, foi o contrário, ele o salvou. Depois, o homem pergunta sobre seus poderes, e ao descobrir que o protagonista tem o canhão, fica muito feliz por contar com alguém tão forte. Em seguida, é a vez de Yuri, que diz que seu poder consiste em duplicar suas capacidades físicas por 5. Ao ouvir isso, tanto o velho quanto Saitou choram de alegria, pois se o poder do protagonista pertence à classe A e o de Yuri é superior, é claramente mais raro. A seguir, Shirasagi lhes explica como a terceira prova realmente funciona e revela como eles convivem ali. Desta vez, os pontos são conquistados cumprindo uma série de missões que a organização dá, e não há necessidade de matar ninguém. No entanto, o velho continua explicando que, quando ele chegou, todos se dividiam em pequenos grupos para cumprir as missões e assim conviver. Até que chegou o chefe do outro lado e começou a sequestrar pessoas e fazer coisas realmente obscuras, porque seu objetivo não é passar na prova. Eles apenas querem criar seu reino ali, já que nada garante que a quarta fase não será algo pior com o que querem lidar. Enquanto isso, vemos que o grupo do Dragão Vermelho retorna e explica ao chefe, Ichi, que o garoto do canhão escapou deles. Nesse exato momento, ao lado desse homem gigantesco, está Rin, que anteriormente vimos que carregava uma cabeça decapitada como se nada fosse. Ichi finge não se importar que o protagonista tenha escapado e lhes oferece uma cerveja, mas quando um deles se aproxima, o chefe o golpeia com uma garrafa, quebrando-a no ato e deixando o rosto do homem completamente ensanguentado. Nisso, o sublíder da equipe vermelha, chamado Kuroa, interrompe e pede Ichi para não fazer tanto alvoroço por isso. Depois, ele comunica ao chefe que talvez o protagonista tenha conseguido escapar daqueles 4 porque tem um poder muito raro, como eles, e isso chama a atenção de Ichi, então ele não pode mais deixar passar batido. De volta à equipe verde, Shirasagi continua explicando ao grupo que os da equipe vermelha escravizam aqueles que sequestram. Diante disso, Yuri decide ajudá-los, pois se lembra do abuso que o pai de Hina cometia contra ela. Também lhes é explicado que há uma terceira facção, chamada Equipe Azul, que tem poderes muito particulares e se declaram neutros. Shirasagi tenta convencer o protagonista a se juntar ao seu lado, mas ele começa a andar até a mesa e aponta com a mão, preparando o canhão. O velho pergunta se ele pretende usá-lo como refém e escolher outro caminho, mas o protagonista fica preocupado ao canhão não se ativar. Ele então começa a questionar se o velho não acredita que seja seu verdadeiro poder ou se tem uma habilidade que o desabilita. Mas ao pedir a Yuri para parar de apontar, o canhão se ativa e Shirasagi sorri feliz ao ver que seu poder era aquele que o protagonista lhes disse. Após isso, ele desafia o protagonista a atirar, se quiser, para ver onde tudo isso o leva. Pouco depois, vemos que o canhão é ativado. No entanto, nada acontece quando o protagonista tenta parar, já que o poder de Shirasagi repele até o canhão. Isso convence o protagonista de que o poder do velho é suficiente para enfrentar os vermelhos. Então, naquele momento, decide se juntar a Saitou e, claramente, ao seu lado. Em seguida, aparece uma mulher chamada Momoko, que informa ao líder que muitos novos membros estão chegando à base, mas isso representa um problema, já que não há quartos suficientes para todos. Assim, o protagonista propõe compartilhar o seu com Yuri. Ela começa a imaginar coisas muito estranhas e não ajuda em nada quando, ao entrarem no quarto, encontram um preservativo sobre a cama. Yuri os esconde muito nervosa e, após isso, o protagonista agradece por ela aceitar compartilhar o quarto, pois queria ficar a sós. Depois, o protagonista pede a ela que confie nele e diz que vai lhe revelar um grande segredo, seu verdadeiro poder. Assim, ele escreve em um papel que seu poder é a telepatia e pede a Yuri que se concentre para conectar sua mente à dele. Ela decide acreditar no protagonista e ele ativa seu poder, conseguindo realmente se comunicar com Yuri telepaticamente. Então, o protagonista explica que está certo de que estão sendo vigiados, já que o líder é uma pessoa cuidadosa e deve protegê-los a todos. Assim, provavelmente os manterão sob sua vigilância até que comprovem se são perigosos ou úteis para a comunidade. Após isso, Yuri conta sua história, e assim, o protagonista entende que ela quer voltar para cuidar de Hyria porque claramente a menina não tem mais ninguém. Depois, o protagonista diz a Yuri que ele não tem interesse em voltar, apenas em ganhar o jogo e ter uma revanche contra Mion.
Naquele tempo juntos, o protagonista se convence de que Yuri é uma pessoa confiável, então decide prometer algo a ela. Ele pede que apertem as mãos e promete que a levará de volta para casa, mas que ela deve manter seu poder autêntico em segredo. Depois, ele revela que sua habilidade é ter o poder que o rival acredita que ele tem, e isso confunde bastante Yuri. De repente, todos recebem uma mensagem de Mion em seus telefones, anunciando a próxima missão para o dia seguinte, que seria uma caçada. Diante dessa notícia, Ichi e seu grupo decidem que sacrificarão os escravos que possuem para cumprir a missão. No dia seguinte, todos se reúnem. O líder do Grupo Verde divide os seus em várias equipes e Yuri forma sua própria como protagonista enquanto se dirigem ao local da missão. O protagonista fala telepaticamente com sua companheira, que está um tanto preocupada. Ele explica que não conseguiu nenhuma informação sobre os poderes dos outros, mas deve agir antes que saibam a verdade sobre o dele. Mesmo assim, ele acha muito difícil lidar com o fato de que colocou sua vida nas mãos de Yuri. Logo, todos chegam às ruínas do Bloco D e lá, Mion aparece para dar início à caçada. De repente, do alto caem uns homens parecidos com o que atacou o protagonista quando ele ia para a escola, e eles se preparam para lutar. Mion explica que cada monstro que eliminarem lhes dará 30 pontos e que a prova só terminará quando acabarem com todos ou eles mesmos morrerem. Assim, o protagonista começa a lutar com o canhão, graças a uma estratégia que planejou com Yuri. Ele pediu à sua companheira que pensasse que seu poder é a telepatia, já que o resto da equipe acredita que é o canhão. Dessa forma, o protagonista poderá usar os dois poderes ao mesmo tempo sem que os outros saibam. Mas, além disso, ele tem uma forma muito peculiar de conseguir isso. Ao ter formado uma dupla com Yuri, eles agem por conta própria, mas o líder continua os vigiando através de pessoas de confiança. Todos os passos que ele faz ao estar no alvo das pessoas que acreditam que seu poder é o canhão, pode continuar usando e passando despercebido claramente a telepatia. Pouco a pouco, os outros também conseguem acabar com alguns monstros usando suas habilidades. Há um homem capaz de suportar os golpes daqueles seres, uma garota que usa uma grande espada e até mesmo uma religiosa, cujo poder consiste em usar uma boneca para ferir seus adversários, lançando-a contra eles. Logo, a equipe vermelha liderada por Ichi e Kuroa aparece. Atrás deles há muitas pessoas escravas que lhes devem favores. Shirasagi manda seu grupo recuar para não revelar seus poderes e assim deixar que a equipe vermelha seja o centro das atenções dos monstros. No entanto, o plano de Kuroa é usar seu poder para forçar os jogadores que trouxeram a serem massacrados. Isso cria um sério problema para Shirasagi, que não quer que aquelas pessoas inocentes morram. Assim, ele pede ao seu grupo que salve quem puder e se retire dali o mais rápido possível. Enquanto isso, vemos que entre os escravos está Ringo, que é salva pelo protagonista e por Yuri, pouco antes de ser eliminada por um monstro. Os líderes da equipe vermelha observam a luta do alto das ruínas sem intervir, já que isso é permitido. No entanto, Mion decide dar um pouco mais de vida ao jogo e libera sua arma secreta, outro monstro ainda maior, chamado Miau. Este ser é formado por partes dos outros monstros. Embora o protagonista tente derrotá-lo com seu canhão, este não lhe causa absolutamente nenhum dano. De fato, o protagonista acaba colidindo com uma árvore por culpa de Miau e precisa ser defendido por Shirasagi. O velho pergunta se ele pode se mover, e quando ele responde que sim, pede que ele saia dali, já que aquele monstro é problema dele. É revelado que o poder do líder da equipe verde, embora ele não quisesse usá-lo na frente de Ichi e Kuroa, é o de ser um mediador, e seu poder consiste em poder negociar pacificamente com seu oponente. No entanto, esse poder também pode ser usado de forma ofensiva se a mediação não chegar a bons termos, e é o que acaba acontecendo. Shirasagi teve de se proteger o máximo possível do monstro, mas este não desiste. Então ele ativa seu poder e abre um buraco em seu peito. O monstro cai derrotado. Mas vemos que o velho também sofreu algum dano, pois essa é a parte ruim de sua habilidade. No entanto, em um instante, Miau começa a devorar todos os monstros e consegue se regenerar, fechando a ferida que Shirasagi lhe causou. Dessa forma, Mion explica que a segunda parte da luta começou, já que muitos dos chefes em videogames fazem o mesmo. Assim, o monstro se recupera e volta a atacar Shirasagi, que agora quase não consegue se defender porque um de seus braços está gravemente ferido. Ao ver isso, Yuri tenta se aproximar para ajudar, mas Saito e o protagonista a impedem, devido ao perigo. Nisso, o protagonista lembra que ela tem que voltar para casa com Hyria, mas Yuri se irrita porque tudo aquilo parece só desculpas. Então, ela se liberta de seus dois companheiros e sai correndo em direção ao velho para protegê-lo com seu poder. O homem resiste com seu braço aos ataques do monstro quando, de repente, Yuri chega e o repele com um grande chute no ar. No entanto, logo o monstro consegue voltar a atacar. Então ela agarra Shirasagi e se joga para trás com ele para esquivar. Quando Mion está prestes a atacar novamente, ele recebe um tiro do protagonista com seu canhão, e Mion o mira novamente. Desta vez, o protagonista decide tentar algo novo com Yuri, mas para isso ele precisa chegar a algum lugar onde não possam vê-lo. Sua companheira tenta convencê-lo de que isso é muito arriscado enquanto eles esquivam do monstro e se comunicam por telepatia. Enquanto tudo isso acontece, Ichi diz ao seu irmão que o protagonista parece um idiota lutando assim, já que não faz nada ao monstro.
No entanto, Kuro é mais observador e explica a Ichi que o protagonista parece ter um plano em mente além do que eles claramente estão vendo. O protagonista encontra um lugar onde os inimigos de cima não têm visão sobre ele, então ele se dirige para lá, perseguido pelo monstro. Uma vez encurralado, ele pede a Yuri que sigam o plano, e elas dão as mãos para se concentrarem em algo. O monstro dá um golpe brutal no protagonista e enche tudo de escombros, mas claramente nada acontece com ele quando de repente ele aparece corpo a corpo contra o monstro e coloca o canhão na boca e atira dentro da cabeça. Yuri corre até ele e o abraça por ter agido de forma tão perigosa, algo que surpreende o protagonista e envergonha sua companheira. Mas de repente, Mion reaparece com a cabeça cheia de feridas e tenta atacar os dois companheiros. Nis aparece Ichi e lhe dá um golpe que arranca a cabeça do monstro-chefe e o derrota com um único ataque sem nenhum esforço. Ichi se coloca na frente do protagonista e diz que descobriu seu canhão que funciona melhor a muito curta distância. Além disso, ele acredita que o protagonista evitou o golpe do monstro por acaso, e isso lhe parece realmente interessante. No entanto, tudo se complica rapidamente, já que Yuri tenta atacá-lo ao ver todas as pessoas inocentes que morreram por culpa dele. Apesar da força dela, Ichi a detém com seu chute como se nada fosse, a agarra por uma perna e a joga junto com o protagonista rolando no chão. Depois, o Homem Terrível lhes pergunta se agora terminaram a prova e querem lutar contra ele. Mas nesse momento, Mion atira com seu canhão nos pés de Ichi e comunica que ela não deu a prova por finalizada. Depois, ela se aproxima do grupo de jogadores e diz que pensaram na próxima missão para acabar com essa briga entre lados. Essa tarefa se chama A Casa do Rei e consiste em pegar o telefone do chefe do lado rival para vencer. Isso parece muito chato e simples para a equipe vermelha, então Mion pensa em como deveria modificar as regras. Ela propõe que talvez seria bom ativar as algemas dos líderes para que não possam usar seus poderes. Assim, quando ouvem isso, tanto o protagonista quanto Ichi imaginam que dessa forma poderão matar facilmente o chefe de cada lado. No entanto, Ichi interrompe Mion e diz que quer adicionar algo ao jogo se ela achar interessante. Assim, o lado vermelho propõe que a missão não termine quando capturam o telefone do chefe, mas sim que todos do seu lado claramente devem morrer. Isso chama muito a atenção de Mion. Mas Shirasagi grita que não pode ser assim, porque seu lado tem mulheres e crianças pequenas. Apesar da sua queixa, Mion responde que nenhuma equipe tem direitos, e que, se não aceitarem as condições, claramente enfrentarão uns aos outros agora mesmo. Diante dessa ameaça, o líder da equipe verde não tem outra escolha senão recuar para preparar seu grupo para a missão. O protagonista retorna à base com o líder e Yuri, e lá o velho oferece ela algo para comer, o que ela aceita muito animada. Quando ela se retira, o velho sussurra ao protagonista que assim que curarem seu braço, ele deve ir vê-lo em seu quarto, pois quer lhe dizer algo em particular. Pouco depois, o protagonista vai ver Shirasagi, e este lhe pergunta qual é seu poder real, já que sabe que ele não evitou Miyou apenas por sorte. Assim, o protagonista confessa que o canhão não é seu verdadeiro poder, mas se recusa a contar mais, já que ele também guarda segredos. No entanto, ele promete ao velho que usará essa habilidade para acabar de uma vez por todas com a equipe vermelha. Por outro lado, vemos que um membro dessa equipe ataca uma menina na floresta, e seu nome é revelado como Areka, mas Shin aparece para defendê-la naquele momento. Enquanto isso, vemos uma lembrança de Ringo, na qual ela conhece o protagonista através de um jogo online, embora seu nome lá seja K. Mais tarde, ela descobre sua verdadeira identidade e se torna fã dele por suas habilidades no jogo. Então, depois de ser resgatada por Yuri e também por ele, Ringo decide agradecê-lo e confessar que o admira muito. Nisso, Shin chega à vila com a jovem. Lá, ele se reencontra com o protagonista e com Yuri, que se alegra ao vê-lo. Por ser amigo do protagonista, o chefe dos Verdes diz a Shin para se sentir em casa e lhe oferece proteção, pelo menos durante aquela semana. Logo depois, Mion se comunica com todos pela megafonia. Eles lembram que faltam apenas 7 dias para a missão. Após isso, o protagonista se afasta dali refletindo sobre quem é o inimigo mais problemático. Ishii estará limitado na batalha, mas Kuroa é o causador de muitas mortes devido ao seu poder, que claramente os escraviza, o que é um grande problema. No entanto, o protagonista se encontra sozinho e Ringo aparece para agradecê-lo. Ela também aproveita esse momento para confessar seu poder. Ela menciona que quer falar sobre o poder real do protagonista, e isso claramente o deixa muito nervoso. Então, ele a agarra e entra em uma das casas com ela. Uma vez lá dentro, ela o lembra que seu poder lhe permite conhecer o poder do rival e copiá-lo em uma porcentagem muito baixa, então ela precisa da ajuda dele. Ringo sabe que o poder do protagonista também depende dos outros, então ela pede que ele a deixe ser sua companheira para que possam claramente ajudar um ao outro. Diante disso, o protagonista pergunta se ela conhece os poderes da equipe vermelha, e Ringo afirma com a cabeça. Pouco depois, ela sai da casa e cruza com Yuri, que havia visto tudo desde o início. Assim,
No dia seguinte, o protagonista vai procurar Yuri e pede para passarem alguns dias juntos, já que ele vai falar com a equipe azul. Enquanto isso, um servo da equipe vermelha, chamado Yuki, recebe na base um prisioneiro que escapou do lado verde e traz notícias. Dentro, os dragões vermelhos se dedicam a agradar Rin quando de repente uma garota muito estranha e claramente maneta aparece. Imediatamente ela pergunta o que Rin está fazendo ali e a ataca quando esta tenta se apresentar, já que segundo os outros, ela odeia mulheres. No entanto, Rin não se intimida com suas palavras, e da mesma forma zomba dela, mencionando que na verdade é um homem. Logo, Kuro aparece para intervir entre as duas e Renka se torna completamente submissa e carinhosa com ele. Ao ver alguém tão perigoso por ali, as equipes Dragão Vermelho percebem a gravidade da situação. Pouco depois, outro integrante chamado Kamui aparece, um velho que entra na sala de skate e depois o desintegra com seu poder. Kuro adverte o velho que não quer problemas por ali e pouco depois Yuki e o fugitivo dos verdes aparecem pela porta. O sublíder pergunta ao servo onde está um homem chamado Hindou e ele responde que foi testar sua espada com seus reféns. Depois, Yuki continua e diz que o garoto que o acompanha tem algo importante para lhes contar. Então, ele se aproxima e explica a situação que quer lhes dizer. Aparentemente, eles têm um infiltrado na base dos verdes, e este conseguiu informações sobre o protagonista. Assim, Kuroa confirma sua suspeita, já que este fugitivo conta que o protagonista sobreviveu ao golpe do monstro e depois usou o canhão. Então, Kuroa vai em busca de Ichi, que está treinando com um de seus monstros, e diz que o poder do canhão do protagonista é falso. Enquanto o protagonista e Yuri continuam seu caminho para a base da equipe azul, eles param em um momento na floresta para testar algo. O protagonista tenta usar a habilidade de Yuri de multiplicar suas capacidades físicas, mas isso não sai nada bem, já que ele não consegue mover seu corpo quando ativa esse poder, ao contrário de sua companheira, e ele acredita que isso se deve ao fato de ela ser um prodígio. Após isso, é revelado que o protagonista usou o poder de outro membro da equipe verde para desviar do monstro, e este foi o poder de teletransporte, mas não é algo que possam fazer no próximo combate, já que é muito arriscado e difícil. Depois, eles tentam algo diferente, e o protagonista lhes pede para imaginá-lo se transformando em alguma coisa, mas isso é difícil para Yuri. Então, ele tenta que seja algo mais concreto e diz para ela imaginá-lo se transformando em alguém que ela possa visualizar. O protagonista se esconde atrás de uma árvore e quando ativa seu dom e reaparece, ele se transformou em Ringo. Desta vez, o poder funciona, já que não é algo tão amplo como poder se transformar em qualquer coisa. No entanto, quando o protagonista usa seu poder para ver em quem se transformou, ele pergunta a Yuri por que ela escolheu Ringo. Aí ele descobre que Yuri os viu quando entraram em casa da outra vez, e explica o que aconteceu e o acordo com Ringo. O protagonista diz a Yuri que não pode contar o poder daquela garota, já que faz parte das condições, mas que a ajudará na batalha. Além disso, a outra condição é que Yuri soubesse de seu acordo, para que se o protagonista matasse, ela suspeitasse imediatamente dele. Pouco depois, o protagonista se reúne com o líder da equipe azul, que está acompanhado por Madoka e outros 2 jogadores. Este garoto se chama Omoto e parece estar sempre cansado ou entediado. No entanto, ao ver Yuri, descobrimos que ele também é um tanto pervertido. Sem perder tempo, o protagonista conta que quer recrutar jogadores do seu time para a batalha contra a equipe vermelha. Omoto se recusa a participar das brigas claramente dos outros, e então, o protagonista decide fazer uma oferta. Ele lhes dará 200 pontos a cada um e 500 adicionais a quem conseguir roubar uma interface de um membro da equipe vermelha. Isso assombra os companheiros de Omoto, mas ele rejeita essa oferta, já que tem algo melhor em mente e pede que lhe entreguem Yuri. Aí o protagonista joga sua próxima cartada e responde imediatamente que não vai entregá-la, já que ela vale mais de 10 ou 20 jogadores. Desta forma, o protagonista consegue manipular um pouco Omoto, já que lhe diz que ela possui um poder comparável ao dele. Então, se ele quiser que ela seja entregue, deve lutar por isso, mas ele não tem interesse em arriscar a vida. Antes de se retirar, o líder azul comunica ao protagonista que fará sua mensagem chegar, embora saiba como essa missão de combate terminará. Uma vez que os 3 jogadores azuis se afastam, Madoka diz ao protagonista que ele vai se juntar ao lado vermelho para lutar contra ele. Mas isso não importa menos, então ele simplesmente aceita sua decisão e parte com Yuri. Ao entardecer, ambos chegam à base da equipe verde, carregados com sacos de comida para alimentar o resto naquela noite. Pouco depois, o protagonista visita os prisioneiros do lado vermelho, e alguns deles pedem para serem ajudados, nem que seja como um pessoal sanitário, e os leva até Shirasagi. O líder aprova sua proposta, já que sua filosofia é diferente da dos vermelhos. Naquela noite, todos comem a carne que o protagonista e sua companheira trouxeram, enquanto se preparam para a caça ao rei, que acontecerá amanhã.
Nisso, vemos que o protagonista vai conversar em particular com o Ringo sobre o pacto que haviam feito há pouco, e a noite, claramente, continua. Na manhã seguinte, a equipe verde chega à área onde o combate se desenvolverá, um lugar que eles já conheciam graças ao protagonista, pois ele o investigou e explorou o terreno com o Yuri nos dias anteriores. Uma vez lá, eles recebem novas instruções de Mion no telefone sobre a missão que estão prestes a começar. Para começar, eles devem completar a missão roubando as interfaces dos inimigos. Se a interface se afastar mais de 3 metros, é considerada morte e as algemas do proprietário serão ativadas. Então, eles ficarão sem poderes e expostos aos rivais. Por cada interface que roubarem, receberão um ponto M. Eles também podem conseguir 10 pontos nas torres da área. Depois, esses pontos podem ser trocados por ajudas durante a missão, como revelar um inimigo ou roubar seu poder. A missão termina quando alguém consegue destruir a interface do rei da equipe adversária. Após isso, ambas as equipes marcam quem é seu rei e o jogo de caça ao rei começa. A estratégia da equipe verde consiste em conquistar pelo menos 3 das 5 torres e mantê-las sob seu controle. Além disso, devem proteger Shirasagi e tentar capturar a interface de Ichi, utilizando o poder de Yuri. Pouco depois, Saito captura a primeira torre e a mantém segura com outros jogadores. Por outro lado, Azuka, a mulher que usa uma espada gigante, se dirige à próxima torre quando surgem problemas. De repente, o chão começa a tremer, e uma parede ao lado deles se estilhaça, revelando atrás dela o rei da equipe vermelha. Todos ouvem pela sua interface o que está acontecendo. No entanto, Ichi acaba com 2 de seus companheiros antes que possam fazer qualquer coisa. Diante disso, Azuka usa seu poder e transforma um bastão em uma espada gigante, que ela usa para atacar o rei vermelho. Este desvia de todos os seus cortes, sem problemas, até que acaba por segurar sua espada com uma única mão. No entanto, tudo isso é o que Azuka queria, já que seu poder também lhe permite alterar o peso da espada. Portanto, enquanto ele segura sua arma, ela aumenta o peso dela o máximo que pode para tentar esmagá-lo. Por um momento, parece funcionar e pega o homem de surpresa, mas ele consegue destruir a espada antes de sair ferido dali. Depois, ele chuta Azuka no teto contra uma parede e a deixa gravemente ferida e desarmada. Shirasagi acredita que isso é claramente uma armadilha de Kuroa, que está usando o próprio rei como isca. Enquanto isso, Shin tenta proteger Jarek, pois seu poder lhe permite criar uma barreira que protege a base. No entanto, quando os outros membros de seu grupo vão ajudar Azuka, Jarek diz a Shin que alguém está se aproximando. Saito e seus companheiros são interrompidos por Kamui, que intercepta derrubando uma árvore e desintegrando um deles. Enquanto isso, Renka se dedica a massacrar jogadores com seus helicópteros em miniatura e Hindou faz o mesmo com sua espada. Depois, vemos que Shin perdeu uma mão por causa de Yuki. Rin conseguiu encontrar o protagonista neste momento. O protagonista tenta fazer uma troca, pactuando com Rin, embora se mantenha alerta ao que ela possa fazer. Ela diz que ambos são iguais, já que fazem o que for preciso para sobreviver. Neste caso, ele usa a equipe verde e depois ela. Ele pergunta sobre Yuri, embora ela responda que não é da sua conta onde ela esteja, e Rin tenta seduzir o protagonista imediatamente. Isso faz com que ele saia correndo e diga que só tem interesse na troca com ela, nada mais. Uma vez que ele se afasta, Rin pega seu telefone e se comunica com alguém para avisar que encontrou o protagonista. Por outro lado, vemos como Shin perdeu o braço, e acontece que a pessoa que Jarek detectou era Yuki. Este perguntou a Shin onde estava o resto de sua equipe, mas ele não revelou a posição de ninguém, mas sim tentou atacar o servo. Ao agarrá-lo, Yuki ativa seu poder. Toca em uma das algemas que Shin claramente tem nas mãos, e essa se reduz consideravelmente. É assim que ele conseguiu matar o resto de seus companheiros através de uns fios vermelhos, que encolhem e cortam o que tocam. Perto da torre, Ichi tenta atrair a equipe verde, eliminando mais jogadores da área até que se cansa e decide acabar com Azuka. Nisso, ela lhe diz que o verá no inferno e se despede de todos, incluindo seu bebê Taro. Mas nesse exato momento, Yuri aparece e com um chute potencializado, lança Ichi para o lado e resgata Azuka totalmente a tempo. Ela diz a Ichi que essa mulher é uma ótima mãe, mas essas palavras não amolecem o homem em nada, que responde que em breve mandará seu filho para o túmulo com ela, e isso acaba de enfurecer Yuri. Assim, ela se lança para lutar contra ele. Ichi fica enormemente surpreso com a força de Yuri, embora a subestime por um momento, e acredite que claramente ao pegá-la, ele a terá. Isso acaba sendo uma estratégia do protagonista e da garota, já que o instinto de uma pessoa ao pegar algo é puxar. Portanto, uma vez que Ichi agarra Yuri, ela aproveita a oportunidade para golpeá-lo com o joelho e se libertar. Assim que consegue a vantagem, ela aumenta suas capacidades físicas e o golpeia repetidas vezes até deixá-lo no chão, um tanto ferido. Diante de tudo isso, Ichi se levanta sorrindo e disposto a lutar novamente, enquanto Kuroa executa outro plano, pois acontece que os irmãos tinham uma espiã no lado inimigo que pretendem usar para atacar Shirasagi pelas costas. No entanto, pouco depois, nos é mostrado que a espiã já foi capturada pela equipe verde graças ao poder de Ringo. Esse homem se recusa a colaborar com eles e a falar até que Ringo diz que confia em que vencerá graças ao protagonista. Depois, ele pede um pouco de água, e Ringo vai buscá-la enquanto pede a Shirasagi e a outro homem que lhe deem tempo para lidar com o espião.
De repente, o líder dos verdes recebe uma ligação de Eric, que os adverte que os inimigos estão causando muitos problemas. Isso alerta muito Shirazaki, já que ele não entende como eles estão se movendo tão rápido se o espião foi capturado. Mas quando Ringo volta para a árvore onde o homem de antes estava amarrado, ele foi assassinado. A assassina é ninguém menos que a velha Momoko, de quem ninguém suspeitava e que há muito tempo vinha ganhando a confiança do grupo. Enquanto isso, vemos uma lembrança do protagonista e também de Yuri antes de se separarem ao iniciar o jogo. Naquele momento, o protagonista pede a Yuri que se concentre em Kurua, já que ele é o cérebro das operações dos vermelhos. No entanto, ela sabe que Ichi está indo atrás de Azuka e não quer que nada aconteça com ela, já que tem um bebê para cuidar. Diante da falta de sensibilidade do protagonista, Yuri o confronta e diz que ele peça ajuda a Ringo, já que ela não criará problemas para nada. Ele responde que Ringo tem outro papel na estratégia, e isso faz com que Yuri questione se ele realmente está apenas usando todos. Depois disso, Yuri sai correndo em busca de Azuka, e o protagonista se separa dela, colocando em prática um plano B. Um instante depois, ele vê pequenas espadas se dirigindo a ele e as desvia no último momento. Então, Madoka reaparece. O protagonista lança um ataque com o seu canhão na árvore atrás do garoto, mas isso só dá vantagem a Madoka, já que ele transforma o pedaço de madeira que cai em pequenas espadas e consegue ferir e encurralar o protagonista contra uma árvore. Uma vez lá, Madoka tenta intimidá-lo, mas o protagonista continua mantendo sua palavra de que não se preocupa com ele como rival. De repente, Madoka percebe a presença de alguém muito perto e diz ao protagonista para se afastar dali. No mesmo instante, Hindou ataca de uma árvore, mas erra por pouco, e Madoka se interpõe, pois quer derrotar o protagonista sozinho. Diante disso, Madoka e protagonista decidem formar uma equipe para enfrentar o assassino. Este é o plano que ele havia preparado com Hindou anteriormente. Ela informou a ambos onde o protagonista estaria, e assim ele poderia formar uma equipe com Madoka em vez de Yuri, caso algo desse errado. O poder de Hindou parece ser o mesmo que o de Madoka, além de ser um grande espadachim. No entanto, algo muda pouco depois. O homem começa a lançar rajadas de ar cortantes que forçam os dois garotos a recuarem na floresta por um momento. Lá, eles percebem o poder que Hindou tem, que é apenas a espada, então deve existir outra forma que claramente lhe permita lançar ar cortante. Assim, ambos traçam um plano em 4 passos para derrotá-lo e voltam a procurar o assassino. Momentos depois, Madoka se lança rapidamente em combate corpo a corpo contra Hindou, para que ele não possa lançar o ar a uma distância tão curta, enquanto o protagonista se esconde atrás de uma árvore próxima e carrega o canhão para atirar em seu antigo ponto cego. Isso parece funcionar. No entanto, quando o protagonista ativa seu canhão, o ataque consegue destruir a árvore sem causar ferimentos a Hindou. Após isso, ele contra-ataca e deixa o protagonista gravemente ferido no chão. Mas o plano não termina aí, pois existe um 5º passo. O protagonista dá um sinal a Madoka para que ele veja os pedaços de madeira que voaram, e esse os transforma em espadas. Por sua vez, ele os golpeia com uma perna em direção a Hindou, e assim o assassino cai derrotado pelo poder de Madoka. Enquanto isso acontece, vemos que Henk acabou com dezenas de pessoas da equipe verde e resta apenas a religiosa muito ferida. Ela ativa o poder de sua boneca antes de morrer e a joga contra Henka, fazendo com que seu pescoço se parta girando para trás. No entanto, pouco depois, Henka se levanta como se nada tivesse acontecido e torce sua cabeça até colocá-la novamente no lugar. Após isso, Rin aparece antes que Henka termine de matar a religiosa e as duas se enfrentam. Henka começa a atacar Rin, e Rin protege seu corpo com as lâminas que vimos anteriormente. No entanto, seu poder é algo mais especial. Logo, os brinquedos de Henka atacam Rin, ferindo-a muito gravemente, e seu corpo fica manchado de sangue. Diante disso, Henka acredita que venceu, mas então Rin ativa seu novo poder e lhe lança sangue imediatamente, que se transforma em lâminas. Assim, Henka fica gravemente ferida, e Rin aproveita o momento para acorrentá-la a uma árvore e ir atrás do verdadeiro inimigo. Perto dali, em uma floresta, Rin encontra uma menina com uma caixa ao lado e decide atravessar a caixa com uma lâmina. Dentro estava o jogador que dava invencibilidade a Henka, já que a menina era encarregada de dar vida aos brinquedos. Uma vez que o homem morre, Rin explica à menina que fez um pacto com a equipe verde para salvar sua vida. Se os verdes conseguirem vencer, eles dirão a Miyame que Rin fazia parte dos seus como intrusa no lado inimigo. Dessa forma, ela vencerá e permanecerá viva, mas para isso deve acabar com uma ponta solta e a única testemunha restante, a menina. Por outro lado, Shin continua lutando contra Yuki, e esse o coloca em apuros, continuando a cortar partes de seu corpo e feri-lo. Seu rival encheu o terreno com umas fibras de alta tecnologia que usa para encolher objetos e assim matar quem quiser. Isso leva Shin a perguntar-lhe quantas pessoas ele matou assim para dominar seu poder, algo de que Yuki claramente se gaba.
Então, o servo dos vermelhos consegue envolver o pescoço de Shin com uma das fibras e se prepara para acabar com ele. No entanto, Jarek corta seu ataque empurrando-o com o seu poder especial e Yuki muda de alvo. Assim, ele lança uma lâmina na menina para matá-la, e Shin se interpõe, recebendo o ataque por ela. Nesse momento, Shin se lembra de quando era pequeno. Seu irmão mais velho era um lutador invencível, e ele claramente o admirava muito. No entanto, ele faleceu em um acidente de trânsito, e acabou sendo seu doador de coração, já que Shin estava gravemente doente. Dessa forma, seu irmão e ele sempre formariam uma equipe e estariam sempre juntos. Assim, ele finalmente pôde usar seu poder para defender alguém. Justo quando ia receber a facada de Yuki, Shin ativa seu poder e cria uma armadura impenetrável em seu corpo. Graças a isso, ele consegue se libertar das fibras de seu rival e o golpeia contra o chão, deixando-o totalmente fora de combate. Enquanto isso, Saito se defende desesperadamente de Kamui com suas flechas, embora ele as faça sem problemas. Depois de um bom tempo lutando, ele percebe que não pode vencer e decide se sacrificar para dar tempo aos seus companheiros, já que sua vida antes de chegar ali era realmente ruim e ele sempre causava problemas aos outros. Mas eles o aceitaram e cuidaram dele. Assim, Saito se dispõe a entreter Kamui o máximo possível, mas nesse exato instante o protagonista aparece. Ele conta que Yuri está com Azuka, mas eles precisam de ajuda, então ele pede a Saito que vá com ela enquanto ele cuida do velho. Uma vez que Saito se afasta, o protagonista decide testar o poder de Kamui e lhe lança uma pedra, que se desintegra ao tocar sua mão. Assim, o protagonista entende que a habilidade do velho se deve a alguma reação química, o que explica as armaduras de seus companheiros. No entanto, Kamui percebe que o protagonista é realmente interessante e que Kurugi acertou em suas suspeitas. Então, ele pergunta ao protagonista o que ele pretende fazer em seu estado, sem poder usar o canhão quando quiser, e isso alerta o jovem. Após isso, o velho se lança ao ataque e proclama o protagonista como seu novo brinquedo para se divertir. Mas logo algo inverte a luta. O protagonista saca de repente a espada de Hindou e a mostra claramente a Kamui, o que o faz acreditar que pode copiar as habilidades dos outros. Dessa forma, o protagonista consegue a habilidade de outro assassino para lançar cortes com uma espada etérea e acerta o velho com seus ataques. O plano do protagonista funciona perfeitamente, já que ele usou a ambiguidade do rumor de que seu poder não era o canhão para que o inimigo acreditasse que ele poderia ter qualquer tipo de habilidade, e assim pôde usar a de Hindou para vencer a longa distância. Depois, o protagonista pega o telefone de Kamui e este indica que ele perdeu o combate contra ele. Enquanto isso, Shirasagi e seu grupo descobrem que o assassino do espião é alguém de quem jamais suspeitaram, e a pessoa misteriosa aparece. Momoko encontra o líder dos verdes sozinho e decide atacar, mas ele se defende e logo Ringo e outro homem chegam ao seu encontro. Acontece que o motivo pelo qual a mulher fazia tudo aquilo é que descobriu que os chefes da equipe vermelha são seus filhos e quer ajudá-los. Nisso, a senhora aponta o mesmo canhão que o protagonista usa para um bebê, que claramente carrega nos braços, que acaba sendo o filho de Azuka, e diz a Shirasagi que, se ele não se render, matará o bebê. Então, ele acaba jogando seu terminal longe, eliminando-se a si mesmo. Da mesma forma, Momoko não dá a luta por terminada e decide acabar com todos os que puder da equipe rival. Por sua parte, Kuroa acredita que venceu o jogo, mas Mion responde que não é assim, já que o rei não foi eliminado em nenhum momento. Assim, verificamos que a equipe verde não havia escolhido Shirasagi como rei, e o protagonista aparece bem nesse momento ao lado de Kuroa. Pouco depois, Ringo persegue Momoko para tentar salvar Taro e impedir a vitória dos vermelhos. No entanto, a senhora descobre a garota e começa a atacar com um canhão, então Ringo decide copiar seu poder como o protagonista lhe disse. Dessa forma, ela descobre que, embora seu tiro tenha apenas 1/10 do poder, também dispara 10 vezes mais rápido. Diante disso, ela decide lutar e pede a Momoko que deixe Taro em um lugar seguro para que possam se enfrentar sem colocá-lo em perigo. A mulher mais velha aceita e ambas começam a atirar uma na outra com seus canhões, enchendo o cenário de escombros e poeira. Aproveitando a pouca visibilidade, Momoko cerca Ringo e a golpeia por trás com seu braço, transformando-o em um canhão e jogando-a no chão. Uma vez lá, a mulher continua golpeando até deixá-la muito fraca, pois acredita que Ringo não tem determinação para atirar. Após isso, Momoko diz que salvará Taro e consertará os erros de seu passado, mas Ringo não está disposta a deixá-la levá-lo. Assim, a garota atira em uma parede atrás de Momoko e a faz acreditar que esmagou o bebê para que ela não o leve. A senhora sai correndo desesperada para procurar Taro entre os escombros, mas nesse momento cai na armadilha de Ringo. Ela havia modificado o terreno com seus tiros para que Momoko não pudesse distinguir onde havia deixado o bebê, e depois, claramente, o pegou.
Dessa forma, Ringo força a senhora a jogar sua interface e ser eliminada. No entanto, ela novamente aproveita um descuido da garota. Enquanto Ringo pega o telefone do chão, Momoko tenta golpeá-la na cabeça com uma pedra para levar o bebê por puro egoísmo, ao que a estudante responde atirando atrás da senhora para provocar uma avalanche de pedras e a deixar presa debaixo delas. Longe dali, Yuri continua enfrentando o Ishii, quando Madoka e Shin aparecem para ajudá-la. Este último depois transmite uma mensagem do protagonista. Ele quer que ela sobreviva para poder pedir desculpas quando tudo acabar. Por sua vez, o protagonista enfrenta Kuroa, mas este tem um plano, e logo um monte de escravos aparecem cercando-o. Dessa forma, ele acredita que seja qual for o poder do protagonista, ele não tem chance nessa situação. Assim, a batalha entre os dois começa. De um lado, Kuroa e seus escravos, da equipe vermelha, e do outro, o protagonista no lado verde. Ele tenta atirar com um canhão logo no início, que claramente aponta para Kuroa, mas este se defende com uma das pesadas bolas de Saeko. Assim, vemos que ela também está escravizada. Kuroa tem controle sobre suas ações, então ele a faz lançar outra bola. Desta vez, o protagonista desvia, e depois outro jogador se aproxima e decompõe o objeto pesado de um dos cubos que atacam o protagonista. Diante disso, ele tenta atirar perto do homem que usou essa habilidade, mas nesse momento vê que ele suplica por sua vida. Dessa forma, o protagonista comprova o que Ringo lhe contou há tempos, que era verdade. Ela explica ao protagonista que Ishii e Kuroa combinam seus poderes para criar, e assim o fizeram com elas quando foram capturadas. Ishii se dedica a atacar os prisioneiros com seu terrível poder, e depois Kuroa os detém, já que estes se sentem em dívida com ele. Dessa forma, seu poder é ativado, o qual permite que seus devedores o compensem a qualquer preço que lhe devem, e neste caso com a vida. Assim, eles começam a cercar ainda mais o protagonista, e Kuroa se gaba de ter tudo sob controle, ao que o protagonista lhe pergunta se isso é o seu reino, ter tudo sob controle usando seu poder. Isso detém Kuroa por um instante, e o protagonista aproveita para lhe lançar novamente uma pergunta, se ele não se preocupa com o que ele sabe. Nisso, o protagonista acredita ter encontrado o ponto fraco de seu inimigo, e esta é a sua arrogância, já que se acreditam superiores a todos os outros. Por essa razão, subestimaram o líder da equipe verde e não sabiam que também podiam devolver os ataques de sua habilidade na outra prova. No entanto, Kuroa já havia percebido que o protagonista estava apenas ganhando tempo para que seus companheiros vencessem Ishii, e que tudo era uma armadilha, já que Kuroa havia lhe dado tempo para que ele pensasse que estava fazendo um favor. O poder de Kuroa havia entrado em jogo imediatamente. Uma corrente aparece no pescoço do protagonista, subjugando-o assim como um resto, e assim ele se torna mais um escravo de Kuroa. Por se tratar de uma dívida menor, ele não pode arriscar sua vida, então claramente não pode usar uma de suas pernas. Instantaneamente, umas correntes aparecem e prendem a perna do protagonista, enquanto os outros se aproximam lentamente dele. Essa é a ocasião que Kuroa espera para que ele use o poder que o espião Kyuki trouxe à base revelou há algum tempo. Então, por um momento, vemos uma lembrança em que Kuroa conhece a existência dessa outra habilidade que o protagonista pode usar. Ao se ver cercado por pessoas inocentes que ele não quer atacar, o protagonista acaba usando o teletransporte e se coloca atrás de seu rival. No entanto, Kuroa estava esperando que ele usasse esse poder e já contava com um dos capangas protegendo suas costas. Eles prendem o protagonista antes que ele possa usar o canhão para se livrar de seu inimigo, e assim ele fica totalmente exposto novamente. Uma vez imobilizado, Kuroa se aproxima do protagonista e explica que seu plano todo esse tempo era deixá-lo com apenas uma opção na batalha. Tudo estava pensado, já que ele usaria esse poder e assim agora o apunhalaria sem que ele tivesse escapatória. Em seguida, Kuroa saca uma faca e a crava no protagonista entre o estômago e o peito, fazendo-o claramente começar a sangrar. Ele cai no chão, enfraquecido, e Kuroa dá a batalha por vencida. No entanto, o protagonista conseguiu se posicionar onde queria. Acontece que ele vinha implantando lembranças e pensamentos na cabeça de seu inimigo durante todo aquele tempo, falando sobre ele, por exemplo, quando subestimou o poder do rei do lado oposto e comprovou que podia devolver o dano recebido. Durante aquela conversa, Kuroa havia cometido o erro de subestimar o protagonista, pois seu plano consistia em usar o poder do Rei dos Verdes. Kuroa estava lembrando todo esse tempo da habilidade mediadora que Shirasagi tinha, mas ele não era mais o rei. Portanto, ao pensar no poder que ele tinha, o havia concedido ao protagonista sem perceber, e dessa forma ele conseguiu usá-lo. Assim, o protagonista dá a negociação por finalizada sem sucesso, e usa isso para lançar Kuroa com um golpe contra uma árvore e feri-lo gravemente. Ele já não vê essa situação como um simples jogo, mas como algo que mudou, e quer claramente proteger os outros, talvez graças a Yuri. Uma vez que Kuroa se choca contra a árvore, as correntes se apertam e as do pescoço desaparecem, e eles são libertados. Depois, descobrimos como o protagonista conseguiu enganar o cérebro da equipe vermelha dias atrás, e se salvou das facadas.
Acontece que, debaixo da roupa do protagonista, ele carregava umas bolsas com a carne que Yuri e ele levaram para a base dos Verdes há algum tempo. Ele sabia que usariam uma farca, porque a espiã claramente levou uma dessas para a base inimiga dias atrás, e não era outro senão o próprio protagonista. Shin havia conseguido capturar em uma ocasião um caçador de escravos do lado vermelho, e o protagonista decidiu usá-lo com a ajuda de Yuri. Ela imaginou que o protagonista poderia se transformar naquele homem em vez de Ringo, e dessa forma ele conseguiu entrar em território inimigo. Uma vez lá dentro, ele contou a Kuruá informações pela metade e começou a observar como ele usava os escravos e a faca que costumava usar. Dessa forma, o protagonista foi levando Kuruá para seu terreno sem que ele percebesse, para que baixasse a guarda com seus poderes. Kuruá é derrotado, mas ele adverte o protagonista que não tem chances contra Ishi, já que encurralá-lo é uma sentença de morte. Pouco depois, vemos que Yuri, Shin e Madoka enfrentam o homem gigantesco e conseguem feri-lo mais uma vez, os três juntos. No entanto, algo muda de repente. Ishi começa a perder o controle, perguntando-se quem eles são. E por isso, lhes diz que não são humanos. Isso desconcentra os três jogadores, e de repente, com o kit, Ishi retorce completamente o braço de Madoka e o joga contra a parede. Nesse momento, vemos que o protagonista desativa a interface de Kuruá e se afastam em busca de seus companheiros. O homem pega outro telefone que tem escondido e dedica algumas palavras ao seu companheiro, nas quais ele pede que crie seu reino ali. Ali conhecemos o passado de ambos, no qual viviam em um lugar que acolhia crianças abandonadas e rapidamente se tornaram amigos. Neste lugar, conviviam com muitas crianças e Momoko cuidava delas como se fosse sua própria mãe. No entanto, o diretor daquele lugar era um homem cruel, que só se interessava por dinheiro e os tratava como insetos ou lixo humano. O sonho de ambos era, naquele momento, criar um reino livre, como o de um conto de insetos que Kuroa lhes mostrou quando se conheceram. Essas lembranças despertam o verdadeiro poder de Ichi, o qual se ativa quando ele acumula mais dor e raiva e ele consegue tirar Yuri do caminho. Após isso, ele ataca Shin, apesar de este estar se protegendo com a armadura de sua habilidade, e também consegue mandá-lo para longe com um golpe. Ichi se vira e vê que Yuri ainda está de pé, então lhe diz que sentiu um de seus braços se quebrar. Isso se deve a algo que ele viveu quando era pequeno, no orfanato onde morava com Kuroa e as outras crianças. Em outra ocasião, o diretor encontrou o conto que costumavam ler juntos e começou a repreender severamente seu amigo por ter aquilo. O homem chegou a jogar o conto no chão e a gritar que eles eram menos que um inseto ou um animal, já que haviam sido abandonados. Depois, os espancou, como de costume, com seu bastão de madeira, e após um tempo recebendo aquela surra, pisou no conto e o destruiu. Ao ver isso, Ichi se encheu de raiva e dor, crescendo nele uma força incontrolável que o levou a abrir a cabeça do diretor com um cinzeiro. Após aquele incidente, Ichi perdia o controle cada vez mais que lembrava o que havia acontecido, e os tratava como se não fossem humanos. Tudo isso ele conta a Yuri, que responde que quando vê suas cicatrizes, pensa em duas meninas, em si mesma e em Hyria. Diante disso, Ichi olha para Yuri e pergunta se ela acredita que essa menina acabará igual a ele, ao que a garota responde que não será assim. Mas acima de tudo, Yuri deixa claro que não importa o que os outros digam, tanto ele quanto Hyria são humanos, e não permitirão que ele vença. Ela odeia ter ouvido durante toda a vida que as coisas aconteciam por acaso ou claramente pelo azar, como seu próprio nascimento, mas está convencida de que não chegou até ali por questão do destino, mas porque de alguma forma o buscou. Assim, apesar das feridas em seu braço destruído, Yuri carrega um soco contra Ichi e faz o mesmo em direção a seu rival. Em um instante, Yuri e Ichi se chocam com todas as suas forças, o que faz com que os ossos dela comecem a quebrar. Isso assombra seu rival, já que ele não entende como ela é capaz de aguentar com apenas um braço, que além disso está se decompondo. No entanto, o golpe também faz com que os ossos do braço de Ichi se fraturem, e ele se afasta por um momento. O terrível homem vê que sua rival, apesar da dor e das feridas, continua sofrente, e se pergunta como é possível que ela não deveria mais aguentar. Yuri tenta atacar novamente, mas ele desvia e inicia uma nova sequência de golpes, que ela recebe, defendendo-se com um único braço. Por um momento, vemos que as almas das crianças feridas que se encontram dentro deles se conectam. O pequeno Ichi pergunta a Yuri se ela não sente dor, e ela responde que é o contrário, que é algo que a dói muito. Depois, a menina retribui e pergunta se ele realmente não sente nada ou se é apenas uma desculpa para fugir da dor. Essas palavras fazem o coração do menino palpitar, e a pequena Yuri continua dizendo que não pensa perder contra alguém como ele jamais. Após isso, a Yuri adulta golpeia com grande força novamente Shii e consegue fazer com que seu braço comece a ceder, enquanto Shii fica paralisado. Yuri continua dizendo que, embora não queiram sentir, eles são humanos e que pensam em salvar Hyria. Depois, a pequena Yuri se aproxima de Shii e diz, enquanto acaricia seu ombro, que lamenta muito que seja tarde para salvá-lo. Assim,
decide ajudá-lo a acabar com sua dor, e o homem não opõe nenhum impedimento para que ela lhe dê um golpe direto no peito. No entanto, quando Yuri golpeia, absolutamente nada acontece, já que seu poder claramente desapareceu. Isso se deve ao fato de que Krua conseguiu usar 50 pontos Mion para desativar a habilidade de um inimigo, graças à interface que guardava em suas roupas. Ele consegue se comunicar com outros jogadores de sua equipe e ativar as torres para ganhar pontos. Nisso, o protagonista baixou a guarda ao acreditar que a interface de Krua não funciona mais e que seu poder claramente desapareceu. Mas não é assim. Como não recebe nenhum dano, Chii volta a perder o controle e consegue lançar Yuri com um soco contra uma parede atrás dela. Quando Chii está prestes a terminar com ela, o protagonista lhe pede para parar através de uma mensagem por megafonia utilizando seus pontos. Ele diz que acabou com Kuroa e que, se ele procurar o verdadeiro Rei dos Verdes, não é Shirazagi. Então, ele quer enfrentá-lo cara a cara. Essa notícia afeta muito Chii, que não encontra sentido em criar um reino sem Kuroa, mas finalmente aceita o combate pois pensa em matar quem tirou a vida de seu irmão. Depois, o protagonista pede para ouvir a voz de Yuri para ter certeza de que ela está viva. Após isso, Chii se aproxima dela e lhe dá um golpe no rosto para que ela volte a si, e lhe aproxima a sua interface para que possa ouvir o protagonista. Nesse momento, ela faz uma pergunta-chave ao protagonista, se ele pretende ir até lá para substituí-la, ao que ele responde afirmativamente. Assim, vemos que todos os outros jogadores ficam sabendo que o protagonista vai enfrentar o Rei dos Vermelhos e que Shirazagi está totalmente vivo. Pouco depois, o protagonista aparece ali, disposto a lutar com a ajuda de Yuri, já que eles vinham praticando algo em segredo em uma de suas saídas juntos. Em um instante, Chii se lança ao ataque para vencer o protagonista, e o protagonista ativa um novo poder que supera suas habilidades. Isso foi algo que ele planejou anteriormente com Yuri. Ele só teria que golpear Chii uma única vez para vencê-lo, e isso teria que ser feito com um golpe instantâneo no momento exato, com toda a força que ela fosse capaz de imaginar que ele tem. Graças a isso, o protagonista consegue golpear Chii com uma potência ainda maior do que a de ambos, apesar de não poder se mover do lugar para atacar. Ao receber o golpe brutal, Chii cai no chão com uma dor imensa, mas consegue se levantar mais uma vez. O protagonista, que também caiu no chão com o punho ferido, contempla aquilo cheio de medo. No entanto, Chii apenas se levanta para dizer ao protagonista que se certifique de que Yuri cuida das duas meninas que, claramente, ele lembra. Depois, o homem desmaia novamente, e sua interface emite um som confirmando que foi desativada. Uma vez que Chii está fora do jogo, a equipe verde celebra a vitória aos gritos e o protagonista consegue se reunir com Yuri para pedir desculpas. Ela responde que confiava que ele chegaria a tempo. Mas, nesse exato momento, Mion aparece com alguns guardas. Ela diz ao protagonista que o espera uma última missão com o rei do jogo, que é recolher seu prêmio, além de falar sobre o futuro. Assim, os guardas começam a levar os jogadores feridos para cuidar, e Mion se dirige a uma torre próxima para esperar. Pouco depois, o protagonista se recupera perto de um rio, quando, do nada, o Moto aparece do outro lado da água. Este lhe diz que ele deve 200 pontos por sua ajuda e confessa que viu tudo o que ele fez. O poder de Yuri lhe parece interessante, mas o dele, ele acredita ser algo incrível, então ele quer sua ajuda para outra missão. Diante disso, o protagonista está em estado de alerta e se pergunta o que o Monoto exatamente viu, em onde era ou qual era seu poder. Então, o Monoto diz a ele que sabe bem qual é a sua habilidade e que, àquela distância, ele não será capaz de evitá-la. Imediatamente após, o líder dos azuis invoca um canhão em seu braço e atira no protagonista a curta distância, deixando-o muito ferido. Antes de se retirar, o Monoto diz a ele que lhe deve 200 pontos e sua vida, mas que seu principal objetivo é matar Mion, pois o protagonista logo a encontrará. O Monoto pede a ele para ajudá-lo com essa tarefa, já que o programa e os jogos não importam para ele em nada. Então, o Monoto vai embora e o protagonista cai inconsciente enquanto ele se pergunta o que deu errado em seu plano para acabar assim. Uma nova manhã começa e o protagonista acorda em sua cama no mundo real como se nada tivesse acontecido. No entanto, seu coração busca por algo, um jogo que o faça superar obstáculos e enfrentar inimigos. Com o objetivo, o protagonista se prepara para ir à escola novamente. Mas desta vez, em vez de atravessar a rua, ele decide ir a um fliperama. Depois de um tempo, ele se cansa de ficar lá e vai para a parte mais alta de um grande prédio, que parece um mirante. E lá, a multidão entra e encontra Yuri, que o reconhece imediatamente, e fica animada ao vê-lo e pula em seus braços sem pensar. É assim que o anime termina. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta que será poder, pois assim eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegam até essa parte do vídeo. Também não se esqueça de deixar seu like, clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho, que é super importante. Então, dito isso, lembre-se que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, já que sempre leio todos eles. E sem mais nada a dizer, Rebobina se despede.